Rapaziada, chegou ao final a história de Fernando Diniz no Fluminense, mas eu faço uma pergunta. Será que chegou o final do trabalho apenas de Diniz no tricolor das Laranjeiras ou chegou ao final o dinizismo, o estilo de jogo? Solta as notícias, Tima! Pois é, rapaziada, eu faço essa pergunta, até fiz aqui algumas anotações. Fernando Diniz deixa a equipe do Fluminense como um dos treinadores que ficaram mais tempo, não é, neste século XXI, sob o comando do tricolor das Laranjeiras. Deixa o Fluminense com título de campeão carioca em 2023, campeão da Libertadores, dois títulos inéditos, a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana neste ano de 2024. Então, meus amigos, o Fernando Diniz deixa a equipe tricolor, mas eu particularmente não gosto muito do estilo de Fernando Diniz como treinador de futebol. Essa ideia que ele tem, essa teimosia de sempre jogar lá atrás com suas equipes. Eu sou São Paulino, então é muito bom quando o Fernando Diniz treina uma outra equipe. Treina, por exemplo, um rival. Ele vai conseguindo resultados, ele vai fazendo boas campanhas e muito aclamado, né, pela imprensa. Tudo que Fernando Diniz faz é muito, ou também, quando ele ganha é muito mais do que os outros, e quando ele perde também é muito mais do que os outros. Ele realmente ele é um dos preferidos, não é, pela imprensa do Brasil, mas não me agrada esse estilo de jogo de Fernando Diniz. Quando ele treinou o meu São Paulo, eu vi o quanto ele é teimoso. Sempre com essa ideia de sair jogando lá de trás, com as saidinhas suicidas, não é? Os toques de bola realmente suicidas com as equipes que ele treina. Eu já vi o São Paulo Futebol Clube sair com a bola dominada de dentro da pequena área, com os jogadores adversários pressionando a saída de bola do São Paulo, e o São Paulo com os jogos na mão, com resultados na mão, perder por conta de falhas inadmissíveis. Outra questão que eu vejo de Fernando Diniz são as equipes que ele treina e determinados jogadores que ele coloca como jogadores de confiança. Basicamente, são jogadores muito experientes, né, de uma idade mais avançada e que realmente não entregam tanto futebol. Foi assim com Daniel Alves, no São Paulo, e também agora na passagem do Fluminense com o Felipe Melo. Jogadores que são extremamente competitivos, principalmente o Felipe Melo, mas que não conseguem mais entregar bom futebol de outrora, não é? De outras passagens em grandes equipes, inclusive do futebol mundial. Aí eu imagino, não é, todo o problema que o John Kennedy, por exemplo, deu no Fluminense. O cara fez o gol do título da Copa Libertadores da América, sempre foi realmente um jogador problemático e foi dado os louros da recuperação ao jogador John Kennedy, ao trabalho e ao acompanhamento de Fernando Diniz. E será que o jogador, por exemplo, como o Felipe Melo, dentro do elenco, um cara que realmente gosta muito de vencer, uma liderança que cobra, mas que não entrega mais aquele futebol que ele entregava antigamente, chega no garoto como John Kennedy diz, você tem que fazer isso, 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 e você não faz dentro de campo. Eu tenho que dar o exemplo, mas por que você não faz? E é esse tipo de liderança. Eu estou aqui apenas conjecturando, mas eu vejo isso. Esse tipo de liderança que Fernando Diniz dá a determinados jogadores dentro do elenco, que com um determinado tempo, o passar do tempo, há um prazo de validade para isso. E realmente acontece dele perder o elenco. E eu creio que algo aconteceu ali no Fluminense, porque você chega no final do ano de 2023 com o título da Copa Libertadores da América. Ele como treinador interino da seleção brasileira, foi dito, não é, pelo presidente da CBF, que ele seria o treinador interino até a chegada do Carlo Ancelotti na Copa América. Nada disso aconteceu. Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid e em seguida o presidente da CBF demitiu, né, o Fernando Diniz e contratou o Dorival Júnior. E a gente viu, né, tudo que o Fernando Diniz fez na seleção brasileira. O torcedor brasileiro teve
um pouquinho um aperitivo do que é ter o dinizismo à frente da seleção brasileira. Meus amigos, contra a Colômbia, seleção colombiana que, venhamos e convenhamos, com todo respeito, a seleção da Colômbia tem grandes jogadores. Luiz Dias jogou muito contra a seleção brasileira, fez os 2 gols da vitória em cima do Brasil. Mas você levar mais de 20 finalizações de uma seleção como uma seleção da Colômbia contra o Brasil, por mais que o Brasil esteja mal, é inadmissível um negócio desse. E eu vejo essa romantização em cima da derrota. E Fernando Diniz tem muito isso. O Fluminense jogou muito mal contra a equipe do Manchester City. Levou o gol a menos de 1 minuto de jogo, 1 minuto e pouquinho de jogo. E foi muito aclamado porque ficou com a posse de bola 40 segundos ali na defesa. Então, romantizar a derrota. Foi derrotado por 4-0, não jogou absolutamente nada. O Fluminense nem passava no meio de campo com essa saidinha de bola, com esse toque de bola lá atrás. Eu chamo que é a retranca romantizada. Porque antigamente, né, a gente tinha as retrancas e eram chutões, né? Pra fora, pra onde tava virado o nariz, né? A direção do nariz, os chutões que a bola chegava lá nas equipes retrancadas e o pessoal já se livrava dela com chutões. Não, o Fernando Diniz, ele colocou classe na retranca, porque o Fluminense praticamente, a posse de bola 73%, 75%, seleção brasileira também com ele, sempre acima de 70% a posse de bola. Agora vá ver, vamos dizer, um mapa de calor, para vocês verem onde é essa posse de bola das equipes de Fernando Diniz, a maioria na defesa. Desses 70% aí, 60% é no comando de defesa. E realmente ele ganhou uma Copa Libertadores da América, foi uma conjunção de fatores. Ele pegou realmente um time de qualidade. Aí o pessoal diz, ele não faz bons trabalhos porque nunca deram qualidade de jogadores bem tecnicamente para ele poder executar o estilo de jogo que ele tem que executar. Pegou alguns, já pegou o André, pegou o Nino, caras que sabem tratar bem a bola. Marcelo, né, a chegada de Marcelo no Fluminense também ano passado. Então realmente ele conseguiu os objetivos. Mas por que será que ele também não recebe bons jogadores tecnicamente? Será que ele fez alguma coisa também para ser merecedor de estar, por exemplo, no Real Madrid, no Manchester City, onde tem jogadores de extrema qualidade? Eu creio que é um degrau para você chegar lá, como, por exemplo, o Carlo Ancelotti no Real Madrid. Ah, mas o Carlo Ancelotti tem jogadores de extrema qualidade. Eu já vi Carlo Ancelotti nas antigas treinando jogadores até botinudos no Milan. O Milan também passou por uma fase de transição, ele pegou grandes jogadores. Em uma fase de transição, ele também ter jogadores de baixa qualidade e fazer um bom jogo. Mas ele é teimoso, só quer jogar nesse estilo de jogo, com a saidinha de bola, toques de bola lá atrás, lá atrás, lá atrás. E realmente esse estilo de jogo não me agrada. Vários são os jogos que, por exemplo, sempre a gente falando do Fluminense, né? Que foi o último trabalho dele. Ele está com a vitória na mão e perder. Ele perder por conta desse tipo de jogo, dessa teimosia. E eu faço um desafio a vocês. Peguem a final da Copa Libertadores da América que ele ganhou do Boca, dentro do estádio do Maracanã, o gol de John Kennedy do título, também ele colocou lá, né? Colocou no campo, disse que o garoto ia fazer o gol do título e realmente o garoto fez. Mas vejam quantas vezes a equipe do Fluminense fez essa saída de bola perigosa. Não fez tanto não. Ali, na final, ele jogou como deveria jogar. Quantas vezes o Fábio, goleiro da equipe do Fluminense, deu chutão lá pra frente, nessa finalíssima? Então ele fez o que tinha que fazer e ganhou. Se ele tivesse esse equilíbrio de ter esse estilo de jogo, que realmente é uma ruptura dentro do futebol brasileiro, ele pegou uma fase, o Fernando Diniz começou a aparecer ali, né, no Campeonato Paulista, se não me engano foi com o Grêmio Osasco, não é? E os treinadores brasileiros estavam muito acomodados. E realmente aquele estilo de jogo que ele praticou no Campeonato Paulista, que chegou a ser vice-campeão para a equipe do Santos, encantou realmente o povo brasileiro por conta da acomodação dos profissionais, dos treinadores brasileiros. Mas aí vieram os estrangeiros, né? Veio o Jorge Jesus e mostrou como é que joga. Jorge Jesus realmente fez aquela união das ideias dele com o típico
futebol brasileiro de ataque, né, de jogar bonito. Então, além de Jorge Jesus, veio o Abel Ferreira, que é um cara extremamente competitivo. Então, o Fernando Diniz, ele não ficou mais naquela prateleira. E sempre foi uma aposta para as equipes. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense hoje perdeu o seu treinador. O Cuca pediu demissão, né? Já vinha se desgastando lá no Atlético Paranaense. O Mário Celso Petralha pode ser que contrate de volta o Fernando Diniz. Ele já passou por lá, não é? Fez um trabalho, começou bem, depois realmente as questões do prazo de validade que a gente fala, ele se perdeu pelo meio do caminho. Então pode ser que ele vá para o Atlético Paranaense, mas sempre é uma aposta. Sempre é uma aposta. O Flamengo já se cogitou, né, o Fernando Diniz algum dia, mas o Flamengo nunca chegou forte assim para contratar o Fernando Diniz. Tem o Cruzeiro que está sem treinador, que o Cuca pode chegar lá. Será que vai fazer uma proposta por Fernando Diniz? Será que o Pedrinho vai apostar e vai entregar esses jogadores bons que estão chegando lá no Cruzeiro nas mãos de Diniz? Fica a pergunta. Eu quero saber também o comentário de vocês, rapaziada. Eu me lembro, ele como treinador do meu time, ele treinou o meu São Paulo e a gente perdeu um título que estava basicamente na mão da gente por conta dele reclamar publicamente com o Tietê e chamar o Tietê de perninha, pra todo mundo ver, né, na frente das câmeras. Realmente ele mostra que não tem o tato, né? O tato com os jogadores, principalmente os jogadores mais jovens. Vamos ver como é que fica essa carreira de Fernando Diniz. E eu pergunto a vocês, realmente, será que eu tô exagerando aqui na minha opinião? Só eu que acho que o Fernando Diniz não é esse treinador todo. Porque na minha mente, um treinador ele tem que ter vários estilos de jogo. Se o jogo tá difícil de uma forma, ele tem que mudar. Não você permanecer daquela mesma forma, jogando daquele mesmo jeito. Já vi times até com uma qualidade técnica inferior conseguir golear as equipes de Fernando Diniz por pegar rapidamente como ele faz e como ele executa o estilo de jogo dele. Rapaziada, vocês gostaram desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tíbia, botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.